Morgan Freeman construiu uma carreira que ultrapassou o cinema e entrou no imaginário coletivo como símbolo de sabedoria, serenidade e força interior. Durante décadas, sua voz guiou espectadores por histórias de esperança, redenção e coragem, transformando-o em uma das figuras mais respeitadas de Hollywood. Ainda assim, por trás do brilho da fama, existe um homem que enfrentou perdas profundas, limitações físicas e dores silenciosas que o público raramente enxergava. O contraste entre o ícone imponente e o ser humano vulnerável é o que torna sua trajetória tão emocionante. Mais do que uma narrativa sobre sofrimento, esta é uma história sobre resistência, envelhecimento e a capacidade de seguir em frente mesmo quando a vida impõe desafios quase impossíveis de suportar. A voz, que marcou gerações. Morgan Freeman não se tornou apenas um ator famoso, ele virou uma presença emocional na vida de milhões de pessoas. Sua voz grave e tranquila criou uma conexão rara com o público, tornando cada personagem mais humano e memorável. Em filmes marcantes, ele representou figuras sábias, mentores e homens que encontravam esperança mesmo em meio ao caos. Essa imagem de equilíbrio e serenidade fez dele um símbolo de confiança dentro e fora das telas. Ao longo da carreira, Freeman demonstrou que talento não depende de juventude ou aparência, mas de autenticidade. Mesmo chegando ao estrelato mais tarde do que muitos artistas de Hollywood, conquistou reconhecimento mundial com atuações profundas e carregadas de emoção. Seu legado foi construído com consistência, elegância e uma presença capaz de transformar qualquer cena em algo inesquecível. Mais do que interpretar personagens, ele transmitia humanidade, algo que ajudou a torná-lo uma referência para várias gerações. Uma jornada construída pela perseverança. Antes da fama internacional, Morgan Freeman viveu uma trajetória marcada por esforço e persistência. Nascido em Memphis, enfrentou uma realidade distante do glamour de Hollywood. Serviu na Força Aérea dos Estados Unidos como técnico de radar, mas carregava dentro de si o desejo de atuar. Esse sonho o levou a abandonar a estabilidade militar para seguir um caminho incerto no mundo artístico. Sua ascensão foi lenta. Durante muitos anos, trabalhou em pequenos papéis e produções modestas, construindo experiência longe dos holofotes. A virada veio apenas aos 50 anos, quando sua atuação intensa chamou a atenção da crítica e abriu portas para papéis maiores. Essa conquista tardia transformou Freeman em exemplo de perseverança, provando que grandes oportunidades podem surgir mesmo quando o tempo parece desfavorável. Sua história inspira justamente porque mostra que o sucesso não acontece da noite para o dia, mas nasce da insistência silenciosa de quem se recusa a desistir. Os papéis que eternizaram seu nome. Com o reconhecimento finalmente conquistado, Morgan Freeman iniciou uma sequência de atuações que marcaram a história do cinema. Filmes como Conduzindo Miss Daisy, Glory, Lee, New e Nee consolidaram sua imagem como intérprete de personagens fortes, humanos e emocionalmente complexos. Sua capacidade de transmitir dignidade e profundidade fez com que cada papel ganhasse um peso especial, mas foi em Um Sonho de Liberdade que sua presença alcançou outro nível. A narração calma e reflexiva do personagem Red transformou-se em um dos elementos mais memoráveis do filme. Sua voz guiava o espectador por uma história de sofrimento e esperança,
criando uma experiência emocional inesquecível. Mais tarde, sua atuação em Menina de Ouro lhe rendeu o Oscar e confirmou definitivamente seu lugar entre os maiores atores de sua geração. Freeman não apenas interpretava personagens, ele fazia o público sentir cada emoção de forma genuína. O acidente que mudou tudo. Em 2008, a vida de Morgan Freeman sofreu uma mudança brutal. Um grave acidente de carro quase encerrou sua trajetória. O veículo saiu da estrada e capotou várias vezes, deixando o ator preso entre os destroços. O resgate foi dramático, e a cirurgia necessária para reparar os danos durou horas. Embora tenha sobrevivido, as consequências físicas foram permanentes. O acidente deixou sequelas severas em seu braço e mão esquerda, comprometendo movimentos e causando dores constantes. A famosa luva de compressão, usada por Freeman, passou a ser um símbolo silencioso dessa batalha diária. Mesmo diante das limitações, ele decidiu continuar trabalhando, evitando transformar sua dor em espetáculo público. O episódio revelou uma faceta pouco conhecida do ator, a de um homem determinado a preservar sua dignidade, mesmo quando o próprio corpo parecia lutar contra ele. A dor invisível da fibromialgia. Depois do acidente, Morgan Freeman passou a conviver com fibromialgia, uma condição crônica que provoca dores intensas e fadiga constante. O sofrimento não era algo passageiro, mas uma presença diária que afetava sua rotina e limitava atividades simples. Para alguém conhecido por transmitir força e estabilidade, lidar com uma doença silenciosa representou um desafio emocional enorme. Apesar disso, Freeman raramente falava sobre o assunto de forma dramática. Preferia seguir trabalhando e mantendo uma postura discreta diante do público. A doença reduziu parte de sua mobilidade e dificultou hobbies que ele amava, como navegar e pilotar aviões. Ainda assim, continuou participando de filmes e projetos importantes. Sua resistência mostrou que coragem não significa ausência de sofrimento, mas a capacidade de continuar vivendo, mesmo quando a dor se torna parte permanente da realidade. Uma perda que nenhum coração supera. Se as dores físicas já eram difíceis, nada se comparou ao impacto emocional da morte de sua enteada e neta de criação, Edena Hines. A jovem foi vítima de um crime violento que chocou o mundo e destruiu emocionalmente a família. Para Morgan Freeman, a tragédia representou uma ferida impossível de apagar. Conhecida por seu talento e personalidade carinhosa, Edena ocupava um lugar especial em sua vida. A perda trouxe um silêncio ainda mais profundo ao ator, que sempre preservou sua intimidade. Em declarações públicas, expressou tristeza com palavras simples, mas carregadas de emoção. A tragédia revelou um lado extremamente humano do astro, o de um homem devastado pelo luto, tentando suportar uma dor que nenhuma fama ou reconhecimento poderia aliviar. O peso do tempo e do envelhecimento. Com o passar dos anos, o público começou a perceber mudanças físicas em Morgan Freeman. Seus movimentos ficaram mais lentos, o cansaço mais visível e as aparições públicas menos frequentes. Para muitos fãs, ver aquele símbolo de força envelhecendo foi emocionalmente difícil. Ainda assim, Freeman nunca tentou esconder a realidade da idade. Em vez de negar o envelhecimento, continuou trabalhando com serenidade e autenticidade. Sua presença passou a transmitir algo ainda mais poderoso: a aceitação da fragilidade humana. Ele mostrou que envelhecer não significa perder valor,
mas carregar experiências, cicatrizes e sabedoria. Sua postura diante do tempo tornou-se uma lição silenciosa sobre dignidade e maturidade. A força de continuar criando. Mesmo enfrentando limitações físicas e emocionais, Morgan Freeman recusou-se a abandonar sua paixão pelo cinema. Continuou participando de filmes de ação, dramas e comédias, demonstrando uma energia admirável. Sua dedicação não vinha apenas da profissão, mas do amor genuíno pela arte de contar histórias. Além das atuações, sua narração em documentários se tornou ainda mais importante nos últimos anos. Sua voz passou a conduzir projetos sobre natureza, ciência e universo, mantendo viva a conexão emocional com o público. Em tempos de mudanças rápidas e incertezas, ouvir Morgan Freeman narrando histórias trazia uma sensação de conforto quase familiar. Mesmo com as dificuldades, ele encontrou maneiras de continuar inspirando pessoas ao redor do mundo. A humanidade por trás da lenda. Por muito tempo, Morgan Freeman foi visto quase como uma figura inalcançável, alguém sempre associado à sabedoria e à estabilidade. No entanto, suas experiências revelaram algo ainda mais profundo. Ele é humano, vulnerável e sujeito às mesmas dores que qualquer pessoa. Essa descoberta não diminui sua grandeza, pelo contrário, torna sua trajetória ainda mais admirável. Saber que enfrentou sofrimento físico, perdas devastadoras e limitações sem abandonar sua dignidade, aproxima o público de sua realidade. Sua força não está em parecer invencível, mas em continuar avançando, apesar das cicatrizes. É justamente essa humanidade que faz com que tantas pessoas continuem enxergando nele uma inspiração verdadeira. Um legado que vai além do cinema. O impacto de Morgan Freeman ultrapassa prêmios e bilheterias. Seu legado está na maneira como conseguiu tocar emocionalmente milhões de pessoas através de personagens marcantes e palavras carregadas de sabedoria. Sua voz tornou-se símbolo de esperança, calma e perseverança em diferentes momentos da vida de quem o acompanha. Mas talvez sua maior contribuição esteja fora das telas. Sua própria história ensina que a verdadeira grandeza nasce da resistência diante das dificuldades. Freeman mostrou que mesmo pessoas admiradas mundialmente enfrentam dor, medo e perdas profundas. Ainda assim, é possível seguir em frente com coragem e dignidade. Esse exemplo transforma sua trajetória em algo muito maior do que entretenimento. A resiliência como verdadeira grandeza. A história de Morgan Freeman não é marcada apenas pelo sucesso artístico, mas pela forma como enfrentou os momentos mais difíceis da vida. Entre dores físicas, limitações permanentes e perdas emocionais devastadoras, ele escolheu continuar vivendo com serenidade e propósito. Sua jornada lembra que ninguém está imune ao sofrimento, nem mesmo aqueles que parecem fortes aos olhos do mundo. No entanto, também mostra que a verdadeira força surge na maneira como reagimos às adversidades. Freeman transformou suas cicatrizes em prova de resistência e humanidade. Mais do que um astro de Hollywood, ele se tornou símbolo de perseverança. Sua voz continuará ecoando através do cinema, mas sua maior mensagem talvez esteja na própria vida. Seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil, ainda é um dos atos mais poderosos que um ser humano pode realizar.